Segundo ano, correção dos exercícios de revisão. Então vamos lá. Questão 1. A massa molar do sulfato de potássio é... Então ele deu para você a fórmula do sulfato de potássio, que é o K2SO4. Deu para você as massas atômicas, o K é 39, o S 32 e o oxigênio 16. Com as massas atômicas, você vai calcular a massa molar dessa molécula. Então, a massa molar vai ser... Aqui eu tenho 2 vezes o K, que é o potássio. Então, 2 vezes 39, que é o valor do potássio, mais o S, que é o enxofre, não tem número. Quando não tem número, significa que é 1. 1 vezes 32, mais 4 vezes 16, que é o oxigênio. Agora eu multiplico. 2 vezes 39, 78. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Soma tudo, 174. 174 gramas por mol é a massa molar do sulfato de potássio. Então, exercício 1, letra A. Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele fala assim, ó. 5 litros de suco de uva foram preparados com 300 gramas de açúcar. Sabendo que Luciano tomou 4 copos desse suco, qual a massa de açúcar ingerida por Luciano? Considere, no caso aí está entre parênteses, um copo equivale a 200 ml. Esse exercício dá para você fazer por regra de 3, são vários caminhos. Vou fazer aqui usando a fórmula da concentração comum, mas você pode fazer uma regra de 3. Ó, 5 litros, ele colocou 300 gramas de açúcar. 5 litros são 5.000 ml, 300 gramas de açúcar. Qual a massa de açúcar, então? X, que vai ter aí nos 4 copos, que estão em ml, do Luciano. É um caminho. Mas podemos fazer pela fórmula da concentração comum. Vamos lembrar, para a gente lembrar como que é a fórmula da concentração comum? Concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ele falou que colocou 300 gramas é a massa do soluto em 5 litros, é o volume da solução. 300 dividido por 5 vai dar uma concentração de 60 gramas por litro. Ok, só que ele não está querendo a concentração em si. Ele quer a massa de açúcar ingerido de uma pessoa, no caso ele foi o Luciano, que tomou 4 copos desse suco. Cada copo vale 200 ml. Então, 4 vezes 200 ml, ele tomou um total de 800 ml. É o volume que ele ingeriu. Se eu usar de novo a fórmula da concentração, a concentração está em grama por litro. Não posso jogar a concentração em grama por litro e o volume em ml. Transformando para litro aqui, divide por 1.000, dá 0,8 litros. Então, a massa do soluto é a concentração vezes o volume. É a mesma fórmula, só que eu passo o V multiplicando. Aí fica a massa. Massa é igual a concentração vezes o volume. Então, qual a massa do soluto? A concentração do suco é 60, o volume é 0,8. 60 vezes 0,8 dá 48 gramas de açúcar. Então, ele tomou 800 ml, que são os 4 copos, ingeriu 48 gramas. Esse é um caminho.
Você pode fazer por uma regra de 3. Se você colocou 300 gramas, só para mostrar aqui para vocês, em 5 litros, ou seja, 5.000 ml, em 800 ml, quantas gramas você tem? X é o que ele ingeriu, você vai chegar em 48 também. Escolha o caminho que você achar mais fácil, tá? E siga o seu raciocínio. A resposta, 48 gramas, vai dar letra C. Questão 2, letra C. Vamos para a questão 3, então. Questão 3, ele fala assim, ó. O título e a porcentagem em massa de uma solução formada pela mistura de 58 gramas de sal amoníaco com 342 gramas de água é... Então, aqui ele está querendo que você calcule o título e a porcentagem. E o que ele te deu? Massa do soluto, que é o sal, e a massa da água. Sempre que aparece massa de água, água é M2. Então, ele quer saber o título e a porcentagem. A massa do soluto, 58 gramas. E a massa da água é sempre M2, 342 gramas. Quando ele te dá a massa da água, a gente tem uma fórmula do título que aparece a massa da água, que é essa aqui, ó. M1 sobre M1 mais M2. Então, eu tenho que usar essa fórmula, porque no exercício ele me deu a massa da água. Então, o título vai ser 58 dividido por 58 mais 342. Somando embaixo, dá 400. 58 dividido por 400 dá 0,145. O título não tem unidade, então só 0,145. E a porcentagem, como é que eu calculo? Eu pego o título que eu achei e multiplico por 100. Então, vai ficar 0,145 vezes 100, dá 14,5%. É a porcentagem. Então, vai dar alternativa letra E. Questão 3, alternativa letra E. Aí a gente vai para a questão 4. Questão 4, ele fala assim: 100 ml de uma solução 4 mols por litro foi diluída acrescentando-se água até um volume de 200 ml. Então, não é que ele acrescentou 200 ml de água, ele acrescentou água até 200. Então, ele está te dando o volume final pronto. Qual a molaridade da solução final? Então, vamos ver. Questão 4 é sobre diluição. Então, ele fala 100 ml de uma solução, esse é o volume inicial, 100 ml de uma solução 4 mols por litro, é a molaridade inicial. Foi diluída acrescentando água até, como ele falou a palavrinha até, o 200 ml já é o volume final. Qual a molaridade final, então? Vamos para a fórmula de diluição. M1, M, molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. Molaridade inicial, 4, volume inicial, 100, molaridade final, não sei, volume final, 200. 4 vezes 100, 400. Molaridade final vezes 200. O que faz aqui? Passa o 200 dividindo. Então, a molaridade final é 400 dividido por 200, que dá 2 mols por litro. E é isso mesmo, ó. Se você dobra o volume,
que você faz com a concentração? Diminui pela metade. Porque na diluição, quanto mais água você coloca, maior o volume final, menor a concentração. Aí na questão 4 é letra D, tá? O gabarito tá errado, eu digitei errado aí, colocando letra E. Não é letra E, é letra D. 2 mols por litro. Vamos ver questão 5. Questão 5 fala assim: uma solução é formada por 50 gramas do CaCO3, que é o carbonato de cálcio, e possui um volume de 2 litros. Qual a molaridade dessa solução? Então vamos lá. Lembrar da fórmula da molaridade. Então, questão 5. Uma solução é formada por 50 gramas, isso aqui é a massa do soluto, 50 gramas do CaCO3. Possui um volume de 2 litros. Qual a molaridade dessa solução? Aí ele deu os dados. Por que ele deu os dados do CaCO3? Porque para você calcular a molaridade aqui, quando ele te dá a massa, você precisa da massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. A massa do soluto você já tem, que é 50 gramas. O volume você já tem, já está em litros, mas te falta aqui a massa molar. Vamos calcular então, primeiro, a massa molar do CaCO3. Então, a massa molar do CaCO3, você tem aqui, o cálcio não tem número, é 1. 1 vezes 40, que é o valor do cálcio. Carbono também não tem número, é 1. 1 vezes 12, que é o valor do carbono. Mais 3 vezes o oxigênio, 3 vezes 16. Então, a massa molar vai ficar 40 mais 12, 3 vezes 16 dá 48. 40 mais 12 mais 48 dá aqui 100 gramas por mol. Então, nós achamos, ó, a massa molar. Agora eu tenho todos os dados. Vou jogar na fórmula para achar a molaridade. Vou fazer aqui. Massa do soluto, 50 gramas. Massa molar, calculei, deu 100. Volume, 2 litros. Multiplico aqui embaixo primeiro, vai ficar 50 dividido por 200. 50 dividido por 200 dá 0,25. Então, a molaridade, 0,25 mols por litro. Letra B de bola. Então, a questão 5, letra B. Vamos para a questão 6. Na questão 6, ele fala assim: uma solução é formada por 8 mols de hidróxido de potássio diluídos em 250 ml de solução. O valor da molaridade dessa solução é... Então, de novo, ele está perguntando a molaridade, só que nós vamos usar uma outra fórmula. Porque agora, no exercício 6, ele não tá te dando a massa do soluto. Ele está te dando o número de mols. Então, na questão 6, ele fala assim, ó. Uma solução é formada por 8 mols. Esse é o número de mols. 8 mols diluídos em 250 ml de solução. Qual é a molaridade? Aqui eu posso usar a fórmula número de mols dividido pelo volume em litros. Só que o volume, na fórmula da molaridade, eu preciso jogar em litros. E aqui não está em litros. Como é que eu faço para transformar? De ml para litros, divide por 1000, dá 0,25 litros. Então, a molaridade vai ser 8 mols dividido por 0,25
que vai dar 32. 32 mols por litro. É a molaridade dessa solução. Alternativa, questão 6, 32, letra A. Alternativa A. Questão 7. Meio litro de solução 10 mols por litro de nitrato de lítio são aquecidos até que restem no recipiente 200 ml de solução. A concentração em mols por litro da solução resultante é... Então, vamos lá. Nesse caso aí, em vez dele diluir, em vez dele acrescentar água, ele está retirando água. Então, são aquecidos até que restem no recipiente 200 ml. Ou seja, você aquece a solução, vai evaporar solvente. E quando evapora solvente, o que acontece? O volume diminui, mas a concentração aumenta. É o contrário da diluição, onde o volume aumenta e a concentração diminui. Então, vamos lá. Questão 7. Ele fala assim, meio litro. Esse meio litro é o volume inicial. Meio litro é 0,5 litros. De uma solução, 10 mols por litro. Molaridade inicial. São aquecidos até que restem no recipiente, ou seja, o que restou? Volume final, 200 ml. Qual a molaridade final? Vou jogar na fórmula, só que antes de jogar na fórmula, observe que o volume inicial está em litros e o volume final está em ml. Ou você coloca todo mundo em litro ou todo mundo em ml. Você não pode jogar na fórmula um volume em litros e o outro volume em ml, senão vai dar errado. Os dois volumes têm que aparecer na mesma unidade. Posso jogar aqui, dividir por 1000, transformar para litros. Dá 0,2 litros. Se você transformar o 0,5 para ml, vai dar 500 ml, 200 ml. Vai dar o mesmo resultado, tá? Escolha o que você acha mais fácil. Então, aqui vai ficar... Molaridade inicial é 10, volume inicial 0,5, molaridade final não sei, volume final 0,2. 10 vezes 0,5 dá 5, mf vezes 0,2. Passa o 0,2 dividindo, então vai ficar 5 dividido por 0,2. Molaridade final, 25. 5 dividido por 0,2 dá 25 mols por litro. Tá vendo que aumentou? A molaridade era 10, foi para 25. Porque quando você retira solvente, você diminui o volume, mas aumenta a concentração. Então, a questão 7 dá 25, letra D de dado. Vamos para a questão 8. Deixa eu apagar aqui. Questão 8, ele fala assim, qual será o volume de água? Então, qual será o volume de água? Ele está perguntando o volume de água. Que deve ser acrescentado a 2 litros de uma solução 6 mols por litro de ácido clorídrico para torná-la 1,5 mols por litro? Então, vamos lá. Qual será o volume de água? Então, ele não quer saber nem volume inicial nem final, ele quer saber volume de água, que deve ser acrescentado a 2 litros, volume inicial, de uma solução 6 mols por litro, molaridade inicial, para torná-la, ou seja, molaridade final, 1,5 mols por litro. Como é que eu vou achar o volume de água? Eu tenho na fórmula o volume de água? Não, eu tenho na fórmula o volume final. Eu posso achar o volume final primeiro, pela fórmula, depois eu acho o volume de água.
Porque o volume de água é o que você acrescenta ao inicial para chegar no final. Então, vamos lá. Molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. Molaridade inicial 6, volume inicial 2. Molaridade final não sei. Ah, não, eu sei, é 1,5. Aqui é o volume que eu quero. Molaridade final 1,5, volume final não sei. 6 vezes 2 dá 12. 1,5, volume final. Passo 1,5 dividindo, então o volume final vai ser 12 dividido por 1,5. Aqui, o volume final dá 8 litros. Já achei minha resposta? Não, eu achei o volume final. Mas ele não está perguntando o volume final, ele está perguntando o volume de água. Se você tinha 2 litros e no final você chegou com 8, quanto de água você acrescentou? Então, o volume de água é o volume final menos o inicial. O volume final é 8 e você tinha 2. 8 menos 2 dá 6. Esse é o volume de água que você acrescentou. 6 litros. Letra B de bola. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente acha o volume final e pensa que já chegou na resposta. Ele não está perguntando o volume final, ele está perguntando o volume de água que você acrescentou. Você tinha 2 e ficou com 8 é porque você acrescentou 6. 6 litros de água. Letra B de bola. Questão 9. Tem-se um frasco de soro glicosado 20%. Solução aquosa de 20% em massa de glicose. Para preparar 800 gramas desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? É outro exercício que a gente tem várias maneiras de chegar na resposta. Mas eu vou fazer pela fórmula do título, para a gente lembrar como se utiliza a fórmula do título. Então, ele falou que tem uma solução, 20% é a porcentagem. Se a porcentagem é 20%, quanto que é o título? É só tirar a porcentagem, divide por 100 dá 0,2. O título é 0,2. Para preparar 800 gramas desse soro, ou seja, a massa da solução, 800 gramas. Qual vai ser a massa? Quantos gramas de glicose? Glicose é o soluto, é o M1. Quantos gramas de glicose eu preciso? Não sei. Posso fazer pela fórmula do título, porque título é M1 sobre M. Massa do soluto dividido pela massa da solução. Eu tenho o título, que é 0,2. O M1 não sei. O M, 800, que é a massa da solução. Passa multiplicando. 800 vezes 0,2, 160. Então, você vai precisar de 160 gramas do soluto, que é a glicose, para fazer 800 gramas de solução 20%. Letra C. Questão 9, letra C. E a questão 10, última questão aí. Questão 10 fala assim: uma solução 8 mols por litro apresentava 400 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 200 ml do volume desse solvente. Então, tinha 400, mas evaporou 200. Qual será a nova concentração dessa solução? Então, questão 10. Molaridade inicial 8 mols por litro. Então, uma solução 8 mols por litro e um volume de 400 ml. Evaporou
200. Se você tinha 400 e evaporou 200, ficou quanto no final? 400 menos 200, fica 200, que é a metade. 200 ml. Qual é a molaridade final? Então, de novo, quando o exercício retira solvente, você vai diminuir o volume, mas a concentração aqui vai aumentar. Então, eu tenho molaridade inicial, molaridade final, volume final. Inicial eu tenho 8, volume inicial 400. Molaridade final não sei, volume final 200. Ó, caiu pela metade, o que vai acontecer com a concentração? Vai dobrar, quer ver? 8 vezes 400, 1.200. mF vezes 200. O que acontece? Passo 200 dividindo. Molaridade final é 1.200 dividido por 200. É isso? É. Não é 1.200, não. É 1.200. 12 dividido por 2 dá 6. Por que aqui caiu? Não, gente, por que eu coloquei 1.200? É 3.200. Por isso que eu vi que estava dando errado. 8 vezes 4, 32. Eita, eu somei o 8 com 4. 3.200 dividido por 200, corto 0. 32 dividido por 2, 16. 16 mols por litro. Isso. O dobro do inicial. Eu tinha uma solução 8 mols por litro, cheguei numa solução 16 mols por litro. Por quê? Porque eu reduzi o volume para metade. Reduzi o volume para metade, a concentração dobrou. Ok? Aí a questão 10 da letra D de dado.